E nós temos aqui no balanço um relato gravíssimo. Veja você, a denúncia de uma mãe que perdeu um filho numa maternidade aqui da nossa capital na madrugada de terça-feira. Esta mãe, ela afirma que por algumas vezes tentou fazer o parto, mas a maternidade sempre a orientava a voltar para casa, porque ela não preenchia os requisitos, os critérios do internamento. Essa é a afirmação dessa moça. A família também, por sua vez, reitera, afirma, confirma que houve negligência e a família clama por justiça. E nós precisamos entender o que aconteceu, afinal, o caso todinho. Balança aí. O enxoval já tinha sido feito. O berço, as roupinhas, tudo pronto esperando pelo Theo. Só que o pior aconteceu. Você sabe como foi difícil dar as costas à maternidade e deixar um filho seu lá dentro? Voltar lá amanhã e pegar ele para deixar no cemitério. Não tem sentimento no mundo que a gente possa descrever, não. A família explica que o médico que fazia o pré-natal já havia encaminhado a mãe para o parto. No entanto, não foi realizado. E aí houve o descolamento da placenta, que pôs em risco a vida do bebê e da própria mãe. Eu não tenho dilatação para um parto normal. Nunca tive, desde meu primeiro filho. O colo do meu útero é alto, ele não dilata. Então, sempre que eu engravido, eu tenho que fazer cesariana. Aí foi ocorrido isso desde as últimas vezes. Contei todo o histórico, mas mesmo assim, para a maternidade, para a gente fazer uma cesariana, tem que ser 41 semanas. A equipe de reportagem entrou em contato com a médica obstetra, especialista em gravidez de risco, que explicou do que se trata este descolamento da placenta. O descolamento da placenta é quando ele acontece antes do parto, né? Entre 20 semanas, ou seja, o 5º mês, até o momento que antecede o parto. A placenta ela é responsável pela nutrição do feto, né? Então, uma vez ela descolada, a troca de oxigênio de nutrientes entre a mãe e o feto deixa de acontecer. Então, começa a ter um risco de morte fetal e se essa placenta ela descolou e muito tempo se levou para se resolver essa gestação, a mãe também corre risco de vida. Só que a família afirma que houve negligência médica e os advogados informaram que vão tomar medidas jurídicas quanto ao caso. O prontuário dela foi solicitado porque é um item fundamental para que isso aconteça e já estamos colhendo também todas as outras provas e arcabouços necessários para que seja ingressado com o processo. De fato, houve, né, uma negligência médica, até porque ela tinha um encaminhamento para que a cesariana fosse feita. E ela foi à maternidade sucessivas vezes e estava sendo mandada para casa. Eu espero justiça, porque isso não pode acontecer com mais ninguém. Infelizmente aconteceu com meu filho, comigo, com minha família. Minha esposa está aí, passando mal. Então isso quer dizer que pode, na verdade, para não acontecer com mais ninguém. Inclusive, os advogados da família alegam que este não é um caso isolado. Outras pessoas procuram o escritório a respeito da mesma situação, voltamos, não tem uma hora que voltamos do interior, que fomos atender outra família a respeito da mesma situação. Então é uma situação que está recorrente, a maternidade não está dando o devido atendimento às parturientes. Então é inadmissível que a prestação do serviço seja feita dessa forma, lidando com vidas e com sonhos de famílias. E eu estou aqui com você tentando entender o que aconteceu. Nós temos uma profissional da saúde, especialista, afirmando que o bebê, inclusive, corria risco de morte. Era uma gravidez chamada gravidez de risco, de alto risco. Nós temos os profissionais do direito afirmando que houve alguma coisa durante esse processo, alguma coisa de errado, afinal aconteceu. E a própria mãe também se manifestando. Nós esperamos esclarecer esse fato, porque se ela estava com a guia da cirurgia, da cesariana, se ela estava ali com a guia para ser realizada e ela queriam que o parto fosse normal, é mais ou menos isso que a gente entende? Você percebeu a questão dramática toda aí? Nós temos o outro lado também. O outro lado que é da assessoria de comunicação do Hospital e Maternidade Santa Isabel. A assessoria se pronuncia por meio de nota e informa que a paciente Ingrid Brito da Silva deu entrada na unidade, porém não estava em trabalho de parto
e nem havia completado. Isso também foi informado pela parturiente, pela moça, pela mãe. 41 semanas pela data da última menstruação. E como não preenchia os critérios para a internação, foi orientada a retornar quando entrasse em trabalho de parto ou quando completasse as 41 semanas. Então houve esse adiamento. A paciente retornou na madrugada com 40 semanas e 5 dias, com deslocamento prematuro da placenta, sendo imediatamente levada para a sala cirúrgica com a finalidade de realizar aí sim a cesárea. Infelizmente, a criança não suportou o deslocamento e já nasceu em óbito. O deslocamento da placenta, só para que você entenda, é essa intercorrência que pode acontecer em qualquer momento da gestação, não tendo relação com a idade gestacional. A nota ainda afirma que o hospital está ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos e desejou pesar pelo ocorrido com a paciente, e a Justiça precisa definir isso. Precisa se estabelecer uma investigação no sentido de que haja total e absoluto esclarecimento dessa situação realmente profundamente lamentável. Nossas condolências à família dessa criança. Infelizmente.